Boa noite. Boa noite, Jô. Boa noite. Em paz. Tá me ouvindo? Tudo certo. Perfeitamente, perfeitamente. Também, te ouço super bem. Que bom, que bom. Então, tudo pronto, Jô? Tudo, quando quiser. Pronto. Então vamos lá, né? Sem mais Vamos. delongas. Isso. Bem, nesse feriadão, né? Estamos aqui para mais uma live. É um momento crucial para a ciência da informação, para a biblioteconomia. E eu estou aqui com muita honra de dividir esta live com a minha, não só colega, mas amiga de profissão, né? A Joana Dark Lima, né? Então, a Joana, né, é bacharela em biblioteconomia pela UFEP, membro da Comissão de Divulgação do CRB4, bibliotecária gestora das bibliotecas do Centro Universitário de Pernambuco, UNIP-PE, né? E tem mais de 7 anos de experiência de atuação em biblioteca universitária, né? Então, acho que é um momento propício para a gente, nós, enquanto Associação dos Profissionais Bibliotecários de Sergipe, né? A gente tem mais que enaltecer os trabalhos que os bibliotecários vêm fazendo não somente durante esse período de pandemia, né? Mas além do momento da pandemia. E todos devem estar se perguntando, mas por que uma bibliotecária de Pernambuco dentro de uma live da Universidade de Sergipe? Mas isso nada mais é que network, né? Isso nada mais é que reconhecer o trabalho que outros bibliotecários vêm desenvolvendo durante todo esse tempo e em outros estados também. A gente precisa enaltecer isso, dar visibilidade, né, Gil? Você sabe mais que ninguém que eu insisto em falar em visibilidade e protagonismo. E você é uma pessoa maravilhosa. E para a gente diminuir as delongas, porque senão eu vou ficar a noite todinha aqui enaltecendo você, quem você é e o seu trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Né? Que é isso? Pois é. Então, assim, a nossa live aqui tem o perfil de um bate-papo diferenciado, né? Então, uma coisa bem suave e, e possa ser que surja uma pergunta ou outra nesse momento, né, Jô? Então, a gente vai dar a possibilidade de responder as perguntas que forem surgindo também, né? Nós temos, de certa forma, um script, mas esse script também pode ser quebrado, por que não, né? Sim, claro. Ah, então, para começar, né, algo bem... Saímos do espaço tradicional da biblioteca, o espaço quatro paredes, né? O espaço físico tão elucidativo por tantos, mas a gente sabe, você sabe que não é um espaço, além de ser um espaço tradicional, não é o espaço essencial de atuação do bibliotecário, né? Então saímos desse espaço tradicional. E agora, enquanto bibliotecários, o Pois que é. faremos? Agora. Gente, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Que honra esse intercâmbio, né, Tiago? Sim, Pernambuco-Sergipe. Está sim, sendo muito legal, que honra mesmo. Estou muito feliz de estar conversando com você hoje, mais do que a gente já é acostumado a conversar. sim, sim, É sim. demais a Associação dos Profissionais Bibliotecários de Sergipe. Quero agradecer muitíssimo a Thelma. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você também por fazer essa indicação, esse convite. Que honra mesmo.
Mas então, né? Saímos do nosso espaço físico e agora? De fato, a gente foi pego de surpresa. A gente pensa em tanta coisa, principalmente nesse ambiente universitário, né? É um trabalho, não que os outros não sejam, mas que requer realmente uma seriedade nossa, requer um comprometimento muito grande. E por mais que a gente se prepare, né? Muitos dos colegas aí que eu já estou identificando, que estão falando aí no chat, trabalham também, como nós, em ambiente de universidade, já estão bem acostumados com Sim. toda a responsabilidade que a gente carrega todos os dias, né? Sim. As questões que a gente tem de atender as normas, o Ministério da Educação, a própria instituição, aquela cobrança, a gente se prepara, a gente tem um plano de contingência e agora a gente chega a uma situação que ninguém imaginou. Já são meses, na verdade, trabalhando em ambiente virtual. E embora nós, da área, saibamos que o nosso fazer do bibliotecário vai muito além das quatro paredes, agora chegou a hora da gente mostrar realmente que é possível ser mais do que aquele que entrega e recebe o livro, né? Então, a gente se perguntou muito, acho que todos os colegas aqui, e agora? Como será o nosso trabalho? Como é que a gente vai desenvolver? O pessoal que trabalha em biblioteca escolar também, sem dúvida, né, tem se perguntado como a gente vai fazer para justamente trazer a biblioteca agora sem paredes. É desafiador, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi, a gente precisa empreender, né? O conceito de empreender é querer fazer, querer realizar. Então, se eu quero, né, vamos para frente, vamos para o front e vamos derrubar essas paredes e mostrar que a biblioteca vai poder existir, vai poder funcionar bem além do que a gente está acostumado, daquele ambiente, daquele espaço físico. É possível e a gente pode fazer e estamos fazendo, graças a Deus. Sabemos que outros tantos colegas, Brasil afora, mundo afora, em outras tantas instituições públicas e privadas, estão aí também conseguindo dar andamento, né, ao seu trabalho. Sim. E assim, Joana, é maravilhoso a gente enaltecer essa mudança, essa quebra. Eu acho que, além de uma quebra de paradigma, acho que é uma quebra de sucessões, quebrar um muro mesmo, sabe? Eu acho que não é nem tanto essa coisa muito filosófica, essa coisa tanto teórica, né, no quesito de paradigma, mas eu acho que é uma questão muito mais de princípio, né? Eu acho que eu acho não, eu acredito e eu tenho certeza que é um fator de quebrar o muro mesmo, né? De demonstrar, olhe, nós somos bibliotecas, nós somos bibliotecários, nós podemos ir muito mais além do que vocês imaginam, né? Pois Então, é. acho que esse é um fator muito importante. Mas não vamos adiantar ainda, né, o assunto. Essa live tem uma hora, infelizmente. Tem uma hora só de duração, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Um outro ponto que eu queria abordar contigo é a respeito, por exemplo, mudou-se o ambiente, né? O que, assim, de certa forma, possibilitou que novos serviços pudessem ser implementados, né? E como assim, muitos não conseguem, não conhecem a Joana. A Joana trabalha numa biblioteca universitária, mas assim, novos serviços puderam surgir com isso, né? Você poderia, assim, Joana, citar alguns serviços além do foco que a gente ainda vai chegar, que assim é o ponto chave, é o ponto máximo, né, dessa nossa live, e é falar sobre conquistas, acima de tudo, né? Sim. Não é só falar em questões de filosóficas, como já citei, mas é falar sobre conquista, né? Mas você poderia citar alguns serviços que, diante dessa pandemia, puderam ser implementados nos ambientes das bibliotecas? Então, como a gente vinha falando aí, houve uma remodelagem geral, né? Sim. Claro que também, assim, Tiago, a gente tem que considerar o todo e no ambiente onde se trabalha com um orçamento um pouco mais livre,
com mais infraestrutura, você consegue realmente fazer muito mais, né? Conversando com colegas, inclusive por essa questão do próprio conselho regional, né? Tá me oportunizando, assim, estender muito o diálogo com muita gente, não só aqui de Pernambuco, de Alagoas também, né? Porque a jurisdição é Pernambuco e Alagoas, inclusive um abraço para o pessoal do CRB4, já vi que o Fernando Braga do CRB3 está assistindo a gente também, presidente do CRB3. Maravilha. E, pois é, o negócio é sério hoje, viu? É sério. Então, assim, a gente sabe tudo isso. O orçamento, nessa hora, vai contar demais. Na verdade, a infraestrutura conta para tudo. Mas eu vou voltar a defender aquela questão de que, assim, nós temos o dever de trazer a inovação. E se a gente quer levar a informação para as pessoas, a gente vai conseguir inovar. Né? A gente tem acompanhado e tem visto aí que algumas instituições saíram um pouco mais na frente, conseguiram já disponibilizar os seus serviços de forma muito rápida. E outras foram aí engateando, né? Se readequando, capacitando as pessoas para que elas pudessem se adequar a esse ambiente. Então, com relação a gente de biblioteca, justamente, na minha experiência, né? Nossa, o que foi aí melhorado de fato, que a gente viu que deu para implementar, foi justamente esse contato com o usuário. Eu acho que muitos bibliotecários aqui que estão assistindo vão concordar. A gente costuma ter aquele público muito regular na unidade de informação. São pessoas que você já conhece, que você convive, são usuários que vão todos os dias à biblioteca, já sabem seu nome, sabe se você está de bom ou de mau humor naquele dia, né? Você cria um laço. E aí agora a gente percebe que isso mudou. Hoje a gente consegue alcançar pessoas que, de repente, nunca estiveram na biblioteca. E aí, quando você consegue chegar àquele aluno, àquele professor, né, também, que aconteceu, inclusive, eu não sei se dá para falar agora, mas aconteceu aí uma capacitação para que os professores pudessem conhecer os produtos e serviços da biblioteca, né, na minha experiência. Então, é impactante chegar num público desse, né, e as pessoas te devolverem, assim, te darem uma devolutiva de eu não sabia que tinha isso. Não sabia que eu podia fazer determinada coisa. Não sabia que você oferecia tal oportunidade de trabalho, de juntar as forças. Inclusive porque a gente tem visto também muitas discussões aí com relação a essa questão do bibliotecário e do professor. Parece que a gente está ali disputando demais um espaço que, na verdade, cada um tem o seu local, a sua forma de trabalhar, suas atribuições, né? Ninguém está tomando espaço de ninguém. Tem mercado para todo mundo. E é uma coisa que a gente precisa fortalecer, porque justamente depois a gente recuperando aí os dados, analisando, é possível verificar que melhora-se muito mais, né? O fazer do bibliotecário naquele ambiente de sala de aula, agora virtual, e o professor acaba potencializando também as atividades que ele está ali trabalhando com a turma. Ele se depara com outras ferramentas, né? Claro, eu volto a frisar a questão da instituição particular. Por favor, não quero jamais puxar a sardinha, porque eu sei realmente que a realidade com a qual eu trabalho, você trabalha, de repente aqui pode ser bem diferente de outras pessoas que estão nos assistindo agora, né? Sim. Mas pensando em todo, sim, se a gente quer, a gente tem ferramentas, né? A gente está vendo aí que o governo, os governos, né, aí a nível de estado, a nível internacional mesmo, enfim, falhas ou não, mas está se tentando melhorar, dar subsídios, né, para que todo mundo possa realmente trabalhar e ter acesso à informação. E nós que somos disseminadores, eu lembro sempre de um professor nosso, tem alguns colegas meus aí assistindo, vão lembrar, ele perguntava muito, qual vai ser a sua contribuição para a sociedade? Isso ficou marcado. E até hoje eu penso, a gente, dependendo de que instituição a gente esteja, a gente tem que contribuir mesmo. Tem que fazer essa devolutiva, não tem jeito. Né? Somos uma atividade meio, então vamos fazer jus, vamos ser atividade meio. Com certeza. É engraçado você citar, professor. Muitas pessoas passam por nós durante o caminho da nossa caminhada, né? Tanto durante a nossa atividade, né, profissional, lá no fazer bibliotecário, e é um pouco antes também, quando a gente está em formação, né? Porque a gente sabe que
existe uma diferença gritante, né, entre a academia e o fazer profissional, né? Tem um professor aqui da Universidade Federal de Sergipe também, que ele fala, o professor Edilberto, que ele fala justamente isso. Qual é o legado? Ele fala de legado, né? Qual é o legado que você vai deixar enquanto profissional bibliotecário para a sociedade, né? Então, talvez essa seja uma reflexão daquelas pessoas que ainda estão na academia ou também daqueles que ainda estão durante a atividade acadêmica aí, como pesquisadores, como docentes também, por que não, né? Qual é a contribuição? Qual é o meu legado que eu vou deixar para a sociedade, né? Eu acredito que esse é um ponto crucial, né? Muito mais do que fazer é pensar no legado que nós deixaremos, né, para uma sociedade como um todo, né? E você foi bastante feliz nessa sua colocação. Mas um ponto que, assim, que me intriga bastante, Joana, com relação ao engajamento, né? A gente sabe que existem perfis e perfis, né, de profissionais atuantes, né? Mas, por exemplo, mudou-se totalmente o cenário de atuação do bibliotecário. Deixou de ser aquela coisa extremamente tradicional, passou a ser algo totalmente não tradicional. Por exemplo, ao menos para alguns, né? Então, por exemplo, você acredita que é necessário um engajamento maior dos bibliotecários com o novo normal, que é algo que tem se falado bastante, né? Citado o novo normal, o pós-pandemia, como é que vai ser? As pessoas têm refletido um pouco sobre isso, né? Mas o que você acredita? Você acha que é necessário um maior engajamento dos profissionais bibliotecários nesse novo normal? Acredito sim, e muito, né? A nossa profissão já é bem desafiadora. Quebrar esses estereótipos, esses paradigmas, né, que a gente não sabe nem de onde surgiram, já é bem difícil. Então, se a gente para no tempo, né, se a gente se entrega ali, vai procrastinar, vai estagnar, fica bem complicado, né? Sim. A gente tem visto aí que a situação é bem crítica para todos os setores, para nós não é diferente, né? Muitos aqui estão atuando, estão trabalhando, estão com seus empregos e, inclusive, não sei se estão tendo a mesma sensação que eu, a gente trabalha bem mais. Sim. De casa, né? Trabalha pra caramba, de casa, nossa. Super trabalha de casa, né? Tem que estar sempre ali, sempre atento, tem que dar uma orientação, tem que entrar em contato com professores, acompanhar NDE, no caso das universitárias, claro, né? Por favor, se eu estiver puxando essa linha, puxe minha orelha aí. Fique à vontade, fique à vontade. Mas eu acho que, assim, a gente precisa mesmo, sabe, sair da cadeira, né? É incrível a oportunidade que a gente está tendo agora. Sim. Tanto de lives, de mini cursos, de webinars, tanto das empresas, né, dos fornecedores aí das bases de dados, como das próprias instituições, são associações profissionais, conselhos, sindicatos, os programas de pós-graduação, né? É possível fazer, por exemplo, eu estou acompanhando aí, acho que alguns colegas também, o programa de pós-graduação lá da UFRJ, que é sensacional, né? Grátis, está ali ao alcance, qualquer pessoa pode assistir, pode se capacitar, pode se reciclar, né? Isso independente de ser bibliotecário, né? Basta querer, basta empreender, tem que apostar, sabe? Eu acho que tem que colocar força mesmo, empreender naquilo que você quer. E a gente, enquanto, assim, eu digo sempre para os alunos aqui que o meu papel também é ser muito incentivadora, né? Que eles pesquisem, porque quando a gente inicia uma pesquisa, nunca mais a gente vai terminar de pesquisar. Nunca mais. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né?
Você começa com um conteúdo e que puxa outro, e isso também você falou aí, também vou relembrar, a gente não aprendeu isso aí na academia não, viu? Essa parte aí, na graduação não é, mas de que ia dar tanto trabalho, né? Mas hoje eu me vejo, assim, super feliz com isso, sabe? O cansaço que eu sinto no final do dia é muito gratificante, de saber que, nossa, hoje, quando eu vou fazer ali o resumão, né? Ah, hoje eu assisti 2 webinars, hoje eu ganhei mais um certificado de algum minicurso, hoje eu consegui atender 2 turmas de, sei lá, de direito e de estética e cosmética. Vou para 2 áreas completamente diferentes, direciono. Eita, já estou adiantando, né, o assunto, desculpa. Mas é tipo isso mesmo. Já vou direcionando ali. Então, assim, isso me oportuniza, né, que a mente trabalhe mais e que eu realmente consiga melhorar as minhas competências. Eu não vejo o porquê de não agir dessa forma. Não vejo o porquê da gente parar no tempo. Exatamente. Né? Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade mesmo de estar aqui. Eu nunca imaginei, sinceramente, agradecendo mais uma vez a você e a Thelma, de estar conversando com vocês, né? Estar falando com os bibliotecários de Sergipe, tendo os colegas daqui, acompanhando também, isso é sensacional. Isso é bom demais. Coisa boa. E é fruto justamente desse esforço e dessas oportunidades que a gente tem de agarrar mesmo. Sim. Sem sombra de dúvidas, né, Joana? Sim, eu acredito que é um momento, assim, de se reinventar, né? Acho que chega da gente ficar um pouco nessa zona de conforto, né? E a internet está possibilitando tudo isso, né? A gente se demais. reinventar, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, criar nuances, novas possibilidades. Então, assim, o que é que custa a gente, enquanto profissional, pensar de maneira diferente, de maneira menos tradicional, não é? Isso. Sim. E assim, como eu já falei anteriormente, numa live anterior, que eu não sei porquê, mas boa parte dos bibliotecários, isso já foi comprovado várias vezes, tem medo das tecnologias da informação e comunicação, acreditando ele que tomaria o lugar dele enquanto profissional. Mas eu me prezo por lembrar que a inteligência, por exemplo, a inteligência artificial, ela só é algo porque ela aprende conosco, humanos, carnais, né? Ela por si só, ela não tem inteligência, mas ela precisa aprender conosco para saber exatamente o que a gente pensa, né, Ju? Claro, ela quer ser atualizada, né? Sim, Quer ser atualizada. Exatamente. Então, assim, eu acho que está acontecendo vários minicursos, várias capacitações aí o tempo todo. Talvez, né? Talvez isso gere um pouco de conflito, né? Porque são várias, em vários momentos, um profissional fala, por exemplo, o que é fake news de uma forma, outro interpreta de outra, mas isso são versões, né? Então isso cabe a gente, enquanto profissional, filtrar, né? E tentar se apropriar da melhor maneira possível daquela informação que é mais conivente para a gente fazer um processo, né? Um processo de análise, de replicação, o que é mais interessante para o nosso usuário, né? Sim, e para a gente também. As benéficos são inúmeras, a começar pela própria saúde, acho que física e mental. Como eu falei, é um cansaço bom que eu sinto todos os dias, acho que você também, acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente também. Eu não me veria, sabe, Tiago, assim, parada totalmente esse tempo todo, porque estou distante do meu espaço de 4 paredes, sabe? Porque eu não tenho minhas estantes e aquele computador e aquele telefone tocando. Não é por aí. Né? Principalmente para quem já está um pouco mais ambientado justamente com essas ferramentas do ambiente virtual. Né? A gente só deu um gás a mais e agora pegou esse protagonismo aí, né? Tirou do bolso
e colocou para frente para todo mundo ver. Com certeza. Vamos falar sobre protagonismo mais à frente, só um pouquinho. Segura um Tá, estou me pouquinho só. aguentando aqui, É, estou me segurando. como diz a maravilhosa, nós temos aqui na Universidade Federal de Sergipe a professora Gleise, ela é maravilhosa. Ela diz, segura o tchan, só um pouquinho. Pronto. Ela, assim, ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ela tenta elucidar algumas questões para a gente de uma maneira assim, acho que de uma maneira tão mágica que acaba a gente se apropriando bastante dessas questões, né? Sim. Jo, eu acho que Oh, mais do que tudo, né, como é o princípio da nossa live aqui, é falar de conquistas, né? Por que sim, não, né? vamos. E falando em conquistas, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito sobre a atuação do bibliotecário em ambientes de sala de aula virtual. Quem poderia imaginar que no momento de pandemia ou não, isso poderia acontecer a qualquer tempo, mas assim, de repente se tornou um momento mais que propício para que o bibliotecário se reinventasse e estivesse Sim. contido naquele ambiente, né? Em Uhum. falar sobre competência, em letramento informacional. Quem mais, além do bibliotecário, poderia falar a respeito disso, né? Quem mais, além do bibliotecário, poderia falar sobre métricas de pesquisa? Qual a melhor fonte de informação? O que é uma recuperação da informação? Trazer lucidez para o usuário da biblioteca, né? E assim, nós temos o privilégio de trabalharmos em uma instituição, né, que já estava, digamos que, pronta para um momento como esse, né? Não que esse momento tenha sido tão feliz, mas assim, mas estávamos prontos para receber um momento de mutação, né? De Sim, fato, de sermos híbridos, né? Então, eu gostaria que você isso. falasse como foi que surgiu, né, essa necessidade de um bibliotecário estar dentro do ambiente de sala de aula virtual. Pois é, então, como a gente comentou lá no início, ninguém imaginava que ia ser tão necessário, né? Que a gente ia ser tão requisitado também, não é verdade? A gente não imaginava. Mas é uma coisa que você já me falou também uma vez, de tudo a gente tem que tirar uma boa lição, né? Um ensinamento e, principalmente, enxergar oportunidades. Surgiram oportunidades aí. Eu acho, inclusive, que até para os colegas mesmo que estão atuando em instituições públicas, que, embora estejam com as aulas paralisadas no momento, mas podem justamente investir em si, empreender. Fizeram um comentário aí com relação às tecnologias. Todo mundo tem que ser mesmo omnichannel, todo mundo tem que ser multifacetado. Acho linda essa palavra, sempre falo. Todo mundo tem que ser multifacetado, sabe? Se eu não sou ainda, cara, vamos correr atrás de ser. A gente está todo dia correndo atrás, né, Tiago? Exatamente. Para potencializarmos mesmo. Todo mundo é totalmente possível e é capaz de desenvolver suas competências. Então, vamos fazê-lo, né? E dar visibilidade ao nosso trabalho, que é o principal. E aí você me pergunta sobre essas conquistas, né? Que necessidade que as pessoas têm agora de ter o acesso à informação, não é mesmo? Que necessidade enorme, gigantesca. Né? A procura pelas fontes fidedignas, mais do que nunca, porque eu acho que, assim, talvez no ambiente ali das nossas quatro paredes, o usuário acaba nos solicitando, utilizando nossos produtos e serviços, e a gente, talvez, no querer tanto, no se engajar, a gente vai acabando já dando aquele caminho mais pronto, né? Já entrega aquilo ali na mão do usuário, do professor. E agora, estando um pouco mais distante, quem sabe a gente também está conseguindo melhorar as competências dessas pessoas. Todos nós somos pesquisadores natos, né? A criança, quando começa ali a falar, ela já está exercitando isso aí, já está pesquisando, né? Quando vai oralizar, já está te perguntando, isso é uma pesquisa, isso é, né, a curiosidade ali trabalhando. E aí, eu acho que foi super legal para a gente esse momento, embora, claro, meu Deus do céu, né? Que situação,
terrível. Até hoje a gente está aí todo mundo isolado nas suas casas, a gente está assistindo, infelizmente, um número gigantesco de mortes no Brasil e no mundo, mas a vida continua, né? E a gente precisa continuar trabalhando, estudando, produzindo, avançando com a ciência, não é? E aí, essa questão dessa conquista de entrar mais nas salas de aula foi sensacional, porque, assim, acho que a maioria dos colegas vive isso. A gente entra em sala de aula no início do semestre, para que as instituições mostrem o potencial, mostrem o que tem, né? Nas públicas, eu lembro da gente ir à biblioteca, né? E não o contrário. Mas, assim, o início de semestre, é aquele momento que você chega e você precisa conhecer tudo que existe ao alcance, né? E agora não, isso está acontecendo com todos os períodos, desde quem está chegando agora na instituição até quem está saindo, quem está concluindo. E foi super legal para a gente, vou voltar a falar, essa questão do diálogo com o professor. Deixar de lado essa história de que há uma disputa, isso não existe. Não há necessidade da gente estar disputando espaço com o professor. Né? A gente tem que enaltecer o trabalho, até porque nós, bibliotecários, fomos formados por quem? Pelos professores. Qualquer profissão só vai existir graças à profissão do professor. Então, assim, nossa, eu sempre vou super falar bem mesmo, admiro demais, demais, demais. E é importante mesmo a gente estreitar esses laços, seja diretamente com os professores, seja chegando até os alunos. Já aconteceu de receber demanda aqui, né, para que eu fosse falar numa turma, porque uma aluna comentou com o professor: olha, a bibliotecária da gente, professor, ela é Joana, ela trabalha de tal forma, ela tem tal perfil, acho que ia ser bom. E o professor esteve na biblioteca, já tem uns anos trabalhando na instituição, assim como eu, a gente nunca tinha se cruzado. E, de repente, a gente fez 2 visitas dirigidas, digamos assim, do nada, né, com a turma, e até hoje, acredito que quando a gente voltar, a gente vai continuar também com esses projetos. Então, nossa, isso é uma conquista sem tamanho. E para os colegas que justamente estão nesse momento, não estão trabalhando home office, se eu puder, assim, dar um conselho, invistam em si. A hora é essa. Invistam em si, se capacitem o máximo que puderem. Ah, poxa, teve uma oportunidade de uma capacitação que o Tiago facilitou, eu perdi. Com certeza isso aí vai estar disponível no YouTube, no canal dele do Instagram, do Facebook, né? As tecnologias, elas têm de ser usadas a nosso favor. O homem, quando pensou lá atrás, com certeza foi para isso, foi para trazer muitas benefícios, e a gente tem de fazer o uso mesmo. Né? As tecnologias hoje, graças a Deus, alcançam muita e muita gente. Eu acho que como diz, desculpa de menino amarelo, né? Essa história de, porque não posso, não vou. É possível. Vamos empreender, vamos investir na gente, vamos melhorar o currículo, e é bom para tudo. É bom para o seu usuário, que depois vai chegar e vai dar um feedback e dizer: nossa, não, de repente, né, no ambiente universitário a gente vê muito isso. Alunos que vão passando de uma instituição para outra e falam muitas vezes para a gente, né, dão feedback: não, lá na outra instituição onde eu estudava, a biblioteca não era assim. O bibliotecário não era igual a você, Thiago. Exatamente. Não era dessa forma. Então, não tem tem nada melhor. Tem muito disso, né, Joana? Tem muito disso, né? E assim, são perfis diferentes, né? Muitas vezes tem profissionais que têm um perfil um pouco mais técnico, outros têm um perfil muito mais arrojado. Por exemplo, não sei se você conseguiu acompanhar por completo a live de terça-feira, mas, por exemplo, teve a França que ela disse: Tiago, se eu não insistisse, se eu não fosse persistente, se eu não tivesse determinação, se eu não acreditasse no meu projeto, na minha ideia, de repente o case da Maria Livrão não seria um sucesso que é hoje no colégio. Exatamente, no colégio Liceu. Então, assim, Sim. Não custa nada, a gente não vai se diminuir de bater de porta em porta, né? Veja, Exato. Vendedor faz isso de uma forma natural. Porque nós, bibliotecários, também não podemos apreciar isso, vislumbrar isso
e fazer de uma forma também natural. E não enxergar que a gente está se diminuindo, né? E, Sim, claro. professor, coordenador, a biblioteca está aqui. Eu sou bibliotecário. Nós temos esses serviços, esses produtos para oferecer a vocês. Então, a gente precisa vender também, né? A bibliotecária tem que parar com esse estereótipo de ser utilizada apenas num processo de visita do MEC. Por quê? Pois é. Porque a biblioteca deve ser utilizada ou ser lembrada apenas quando, né, vai ter uma visita do MEC. Vamos acabar com isso. A biblioteca tem muito mais a oferecer. Eu insisto em dizer isso, né? A biblioteca é muito mais do que um ambiente de 4 paredes, né? Os bibliotecários é muito mais do que uma tela de computador, um teclado e uma mesa e uma cadeira. Ele pode muito bem ir atrás, né? E perpassar isso, né? A gente sabe que existem essas dificuldades, né? Às vezes, os professores não reconhecem o trabalho do bibliotecário, não reconhece o papel da biblioteca dentro do ambiente da universidade, né? Como já tem alguns comentários aí, né? Sim, sim. Da professora Thelma de Carvalho e também, deixa-me ver aqui para a pessoa, do Jonathan, né? Então, assim, existe esse ato, né, em o docente não conhecer, às vezes, a unidade, não reconhecer o papel da biblioteca, não reconhecer o papel do bibliotecário, enfim. Então, vai mais ou menos por essa linha, né? Sim. Então, assim, Jô, nós temos só 1 hora, então eu vou tentar acelerar aqui ao máximo. Né? Algumas perguntas eu vou anotar para a gente tentar responder ao percurso, né? Olha. Deixe-me ver aqui. Eu vou adiantar. Vá. Você falou que foi uma oportunidade, essa questão dessa conquista, né? Da atuação do bibliotecário no ambiente de sala de aulas virtuais. Isso é magnífico. Ninguém jamais imaginou que isso poderia acontecer um dia, né? Não, além daquela da recepção dos calouros, né? Aquela coisa mais tradicional. Nós saímos totalmente tradicional, a gente tem que se reinventar, nós temos que ser mutáveis. Isso é fato. Sim. Quem Sem acredita dúvida. que é bibliotecário e quer continuar, eu digo isso, quer continuar atrás da tela do computador, que continue. Mas o mercado vai exigir cada vez mais de você, profissional. Muito Então, mais. se reinvente, saia daí, levante da sua cadeira, seja muito mais, seja protagonista. Isso. Nada melhor do que esse momento, Ju. Você sabe muito bem disso, eu já falei em algumas oportunidades com você a respeito disso, em ser protagonista, em ter visibilidade. Não importa o que vai acontecer amanhã, algumas pessoas podem reconhecer ou não, mas nós temos que ser, nesse momento, protagonistas e darmos visibilidades à profissão do bibliotecário, né? Muitos não vão reconhecer e outros vão reconhecer. Mas se eu conseguir salvar uma única pessoa, ganhei o dia. Já fiz. Não é verdade? Né? Sem dúvida. Já valeu. Sem dúvida. E assim, João, dentro desse ambiente, dessa conquista, né, do bibliotecário no ambiente de sala de aulas virtuais, como é que é a atuação do bibliotecário nesse ambiente de sala de aula virtual? Então, a gente precisa focar, né, no usuário mais do que nunca, porque talvez ali no seu atendimento presencial, uma coisa ou outra acabe passando despercebida, né? Você talvez esteja acostumado, como eu tinha falado no início, com aquela clientela. A gente é muito acostumado também na academia a tratar o usuário como o meu cliente. E aí eu estou muito acostumada com aquela clientela, eu já vou no automático, como diz, né? Às vezes sem querer, inclusive, vou indo naquela coisa robótica e agora, peraí, não dá tanto para ir assim, não. Então, a gente foi percebendo, e você com certeza vai concordar comigo, precisamos ter uma atenção bem maior, direcionar mesmo a informação para aquele público que está ali te recebendo naquele momento. Essa também é uma conquista muito grande, é você chegar e realmente instigar o aluno a ir além do óbvio, do que o professor
te indica, né? Infelizmente, a gente ainda tem muitos alunos com esse perfil, muito acostumados a. Eu sou da área de administração, o professor falou que só Braga que funciona, só o Braga que sabe falar de ADM. E fica naquela, bitolada, e o cara não sai dali. E você Aham. tenta de um jeito, tenta de outro, você indica hoje, ele volta daqui a uma semana na biblioteca, você fala de novo. E agora que a gente está ali entrando naquele ambiente virtual e ele meio que tem que te aguentar, né, por quase um tempo todo aí, um time da aula, isso tem melhorado, né? Os feedbacks que a Uhum. gente vem recebendo, eu já acredito que você também tem recebido com relação a isso, de dizer, nossa, que massa, que legal, eu queria ter visto isso há muito tempo, já queria estar sabendo que tem isso aí, que você poderia estar na minha sala de aula um dia, na aula, há muito tempo. Isso é muito bom, né? Essa é uma das maiores conquistas que a gente tem no momento, e foi uma das demandas mais legais, mais gostosas mesmo de se atender. Foi muito bom para a gente mesmo, justamente começar a, poxa, eu não posso ir só com esse conteúdo aqui, sabe? Deixa eu dar uma melhorada aqui na minha apresentação, se pesquisar se realmente eu só tenho esse material, se de repente, por exemplo, o caso nosso, né? A gente trabalha em instituição privada, mas eu vou olhar também no portal, sei lá, da CAPES, alguma base que a gente não assina, se de repente eu posso indicar, e se o conteúdo está Sim, disponível ali, né? Vou perguntar ao professor se ele quer que eu trabalhe alguma coisa específica, personalizar, né, Tiago? Personalizar mesmo, deixar a coisa mais legal, mais atrativa, mais legal para a gente também. Porque eu não sei, né? Eu nunca tive tanta inibição para falar em público, mas claro que dá aquele medo, aquele impacto, né? Eu vou até falar aqui, porque eu acho que você está perguntando sobre isso também. Nós tivemos a oportunidade de promover aí uma capacitação docente, né? Atingimos um número bem grande de professores, e aí, que responsa, não foi? sim, com Nossa, certeza, com uma certeza. responsabilidade daquelas. Mas aconteceu, deu tudo certo, a gente viu professores voltando à mesma capacitação, depois a gente ficava assim, né? Poxa, professor fulano está assistindo novamente, é ele mesmo? Não acredito. Mas acredito que justamente o que aconteceu foi essa questão do conteúdo, da gente dinamizar a coisa e tornar mais atrativa, mais fácil, né? Dar dicas ali de como proceder com a pesquisa e que, com certeza, também agregou para nós. Sem dúvida, né? Só desse período aí que a gente passou para montar o material, vou falar da nossa experiência, minha e sua, foi muito Uhum. bom, muito legal mesmo poder dividir, até porque depois, conversando, a gente foi discutindo aí outras coisas, conseguimos colocar outros projetos à frente também, e a Sim, gente só foi sim, ganhando. Né? Os benefícios, novamente, vou falar de benefícios, foram demasiados aí, foi sem igual. sim, sim, com certeza. Jô, eu queria pedir só a licença agora, porque tem algumas perguntas, né? E Claro, outras, outros pedidos para que a gente passe de 1 hora. Para mim, não tem problema nenhum. A gente sai e retorna novamente a conexão, né? tudo bem. Entende aí? Porque o pessoal tem comentado aí, tá fazendo os comentários que o papo tá muito bom e a ideia é justamente essa, Que é bom, leveza no bate-papo, transparência acima de tudo, né? claro. E clareza também, né? Clareza na nossa fala, na nossa vivência, acima de tudo, né? Não Faz parte da adianta, profissão, né? exatamente, não adianta eu vir aqui para você e tentar entregar lírios e no final das contas são flores murchas, são lírios murchos, né? Pois é, Ah, não faz sentido, né? Então, não, não assim, faz. vou abrir espaço agora, assim, tá surgindo algumas perguntas. Sim, Por exemplo, o Fernando Braga, ele fez uma pergunta, por exemplo, Joana, você trabalha em escola com ensino médio? Se sim, já foi ou levou um colega bibliotecário para falar do que fazemos? Por exemplo, um profissional fora do contexto, você já teve a oportunidade, Joana, por exemplo, de ou tanto no ambiente escolar, como o Fernando tá? perguntou, né, questionou, tanto quanto no Sim. ambiente universitário, que é onde você atua nesse momento. Você já teve a oportunidade, se no ambiente escolar ou no ambiente universitário, se sim, se já levou esse colega bibliotecário para falar sobre o que fazemos.
Certo. Fernando, um abraço. Um abraço ao pessoal do CRB3. Está sendo super legal ter vocês aqui. O Fernando, não sei se vocês aí da associação conhecem pessoalmente ou, enfim, virtualmente. Tem um trabalho maravilhoso também, à frente do Conselho Regional de Biblioteconomia, da terceira região, assim como tantos outros, né? Todos os colegas aí estão super de parabéns por estarem à frente dessa luta, né? Pela nossa classe, pelo nosso trabalho. E não, eu não trabalho em biblioteca escolar. Eu trabalho em uma instituição de ensino superior, juntamente com o Tiago aí de Sergipe e eu daqui de, Recife, de Pernambuco, de Recife. E já trabalhei em estágio, né, em biblioteca escolar, mas profissionalmente não. Não tive a oportunidade ainda, infelizmente, de levar um colega, gostaria muito, mas eu vou falar para vocês aqui rapidamente do que aconteceu este ano, no Dia do Bibliotecário, aqui em Recife, no dia 12 de março. Também vou cumprimentar aqui os colegas do CRB4, meus companheiros aí de trabalho. A gente promoveu um evento, né, aqui na UFPE, e nós levamos, não sei se talvez alguns aqui conheçam, o Flamarion Cisneiros. Ele é nosso colega de profissão, é um super empreendedor e ele não trabalha na área, mas ele foi justamente falar que a gente, enquanto profissionais aí, né, que estamos sempre engajados com a ciência da informação e afins, nós temos infinitas possibilidades para trabalhar e para crescer. Então, ele foi falar do case dele, com o que ele atua hoje em dia, né, ele tem uma consultoria muito forte, inclusive a instituição, perdão, onde nós trabalhamos, receber uma consultoria dele, não sei nem se você estava sabendo, mas eu fiquei sabendo aqui. E aí, ele deu uma consultoria bem legal, é um bibliotecário, né, que está aí, alçando voo, sabe? É possível para ele e para todos nós, basta a gente querer mesmo. Então, eu quero sim, viu, Fernando, um dia poder levar um colega, tomara que eu consiga trazer Tiago, por exemplo, para cá. Virtualmente ele já veio, inclusive, visitou uma turma nossa aqui, né? Recebi um feedback, ele já sabe. Maravilhoso. O pessoal ficou encantado. Ainda falei, por favor, não me troquem por ele. Não peçam pessoa transferida. Continue comigo. Bondade sua. E eu acho que a gente precisa mesmo fazer esses intercâmbios, né? Essa troca é essencial. Eu já te falei, vou falar aqui para todo mundo que está vendo a gente agora e ouvindo. Cresci muito com essa parceria com você, com a Michelle, que você está vendo a gente aí também, dois braços, né? Direito e esquerdo. Francisco também, Chicão, um abraço. Está sendo muito legal mesmo, né? Eu tenho crescido demais, 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 por causa desse momento agora, que novamente é um momento difícil para a gente, mas a gente tem que vencer, bola para frente e vamos nos reinventar. Vamos em frente. Com certeza, Ju. Olha, eu vou dizer a você, já está quase encerrando, mas a gente vai ter que tô vendo. fazer o Se quiser, logout e logar novamente. A gente tem que reiniciar e sair, porque não tem condições, não. Assim, está sendo maravilhoso, sabe, Jô, esse bate-papo contigo. Assim como foi com a Franci, como foi... Foi linda a na verdade, essa ideia de fazer essas lives surgiu muito antes desse processo de pandemia, né? Sim. A nossa presidente, a pessoal da diretoria da Associação dos Profissionais Bibliotecários de Sergipe sabem disso, né? Era algo que apetecia a gente muito antes desse processo de pandemia. A gente pensou inicialmente, vamos para o YouTube, como é que faremos, né? Então é sempre aquele como faremos, quem fará, o que, como, quando, onde, quais são os resultados que iremos colher, né? Então, assim, está sendo muito maravilhoso, muito perspicaz para a gente. E é um momento ímpar, né? É um momento, de fato, da gente se reinventar, né? E eu vou passar de 1 hora, eu não quero nem saber. Vamos nessa. O Instagram vai derrubar a gente continua mais, pelo menos para a gente sanar algumas questões aqui, né? Vamos lá. Então, é o seguinte, Jô. A gente percebe que essa conquista, né? Aproveitar, né, a licença poética e um abraço para Francisco.
mais conhecido como Chicão, né? Para mim, Michele, né, que está sendo fantástico nesse momento. E, assim, essa pandemia é um divisor de águas. Quem ainda não percebeu que é um divisor de águas para a vida deles enquanto profissional, por favor, pare somente 1 minuto do dia de vocês e façam essa breve reflexão. É um divisor de águas, sim. Né? A gente consegue ter um pouco mais de afinidade com as pessoas. Por exemplo, Joana eu só conhecia quando por acaso eu atendia uma ligação, né? E eu tive assim a grata surpresa dela ouvir as minhas loucuras e eu ouvi as loucuras delas. Então a minha loucura se juntou com a loucura dela, né? Pois é. Francisco e Michele já conheciam as minhas loucuras, né? E também já conheciam as loucuras de Joana, mas assim, são pessoas que fortaleceram os elos, né? E nos deram mais forças para a gente prosseguir nesse caminho, né? Eu acho que sozinho, isso é uma máxima, né? Sozinho a gente não vai a lugar algum. A gente precisa ter Não, pessoas que acreditem na gente. Não adianta a gente ter um sonho. Ninguém sonha, a gente sonha só, mas para realizar a gente precisa, né? A gente precisa ter outras pessoas para isso, né? com Para certeza. complementar esse sonho, para desbravar alguns mares, né? Então, assim, é maravilhoso, é fantástico, Demais, isso viu, é Ti? fantástico A nesse gente tem momento. Né? que pegar impulso também quem não acredita na gente. Exato. Essa foi uma fala de uma amiga minha que está assistindo a gente, Tita, Patrícia Lafayette. E o Jonathan também é meu amigo. Estou vendo muitos amigos aí que estão assistindo, colegas bibliotecários que se formaram comigo. Meu professor, Norival Pereira Pinto, está aí também, coordenador do curso de Biblioteconomia da UFPE. E a gente tem que pegar impulso também naqueles que não acreditam na gente. Exatamente. E pensar, será que realmente eu não posso fazer? Eu vou tentar, para ver se dá. Vamos tentar, para ver se vai, se a coisa vai. Posso errar hoje, acertar amanhã, pergunto para o Thiago aqui, pergunto para a Michelle lá, pergunto para a Mísia, minha amiga que está vendo aí também, que nem trabalha com a gente, mas também é bibliotecária, vou perguntando para uma aqui, outra ali, e a gente vai se ajeitando e vai conseguindo melhorar, né? Com certeza. É importantíssimo. É uma construção, né, Jô? É uma construção, né? Eu acho que em uma ponte é necessário ter todos os vergalhões, o concreto assentado da maneira correta, né? Então Sim. tem que ter um equilíbrio, né? Então acho que não dá para a gente crescer de uma maneira assim unilateral, né? Nós temos que crescer de maneira colaborativa, acima de tudo, né? Sim. Rita, obrigado, viu? Você me trouxe a lucidez agora. Rita colocou colaboração, me trouxe a lucidez de colaborativa. Rita, estou lhe devendo um material específico, vou mandar. Não se preocupe. Então, Aí, assim, demanda. sim. Então, assim, só trouxe a lucidez. Por exemplo, eu só trouxe a lucidez agora da questão do termo colaborativo por conta de Rita. Pois Se Rita é, não né? estivesse aqui, de repente outro poderia me lembrar. Mas é isso que Sim. constrói pontes, é isso que constrói caminhos, né? A gente pode encontrar uma árvore no meio do caminho. Foi até algo que Francisco colocou para a gente recentemente nessa semana, que tinha uma árvore no meio do caminho. Algumas pessoas acreditam que está derrubando aquela árvore, que no caso, por Sim. exemplo, eu acho que eu estou derrubando Joana enquanto profissional. Mas eu não estou prejudicando Joana, eu estou prejudicando a mim mesmo enquanto profissional. Porque Estou deixando de quanto né? mais colaborativos nós formos, melhor todos podem construir e crescer juntos, né? Quanto mais, melhor, né? Enfim, vamos findar por aqui nesse momento. Eu tenho outras perguntas para fazer, Joana. Joia. A gente... Não é isso? Você Exatamente. falou? Isso. Tá. Não, a gente tem um tempinho aí, um intervalozinho de 5 minutos aí para fazer essa pergunta. Você responde. A gente sai e retorna novamente. Pessoal, a gente vai sair e retornar novamente, então fiquem atentos aí para voltar aqui para o ao vivo, viu? Então, Jô, a gente percebe que essa conquista tem
tem um antes, né, e um depois, né? E com isso, né, a gente percebe também que existe um protagonismo do profissional bibliotecário, Existe. né? Como é que você enxerga essa transformação do bibliotecário em ser aquele profissional atrás da mesa e passou a ser protagonista, né? A gente tem vivido isso nas salas de aula do ambiente virtual, quando a gente ingressa, né? Ó, fulano de tal entrou, ele é Ó, bibliotecário. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Como eu já falei anteriormente, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas aconteceu. não. E agora, né? Nos tornamos protagonistas, porque todos não podem ser protagonistas. Será que ainda falta? O que é que falta para que todos se tornem protagonistas, né, da área, né, Gil? Porque nem todo mundo quer surfar na mesma onda. Dá para todo mundo, dá para todos. Não Sim, precisa dá. ninguém desmerecer ninguém, né, Gil? Eu acredito que você concorda com essa minha colocação, é algo que a gente já conversa quase que diariamente, né? Mas assim, Foi. hoje nós somos protagonistas. E isso ninguém pode voltar atrás, dizer, não, o bibliotecário não é mais protagonista, né? Então, como é que você enxerga essa transformação? Então, como eu tinha comentado, eu estou tentando aqui escolher as palavras para não ser redundante, né? Primeiro surgiu aquela demanda, e aí depois surgiu o questionamento, o autoquestionamento, né? De, justamente como você falou, eu vou continuar ali atrás da mesa, de óculos, né? Sem falar muito com o usuário, naquela coisa, aquele estereótipo, eu vou me reinventar, né? E vou agora mostrar realmente que a gente não é só isso, a gente é muito mais. A gente pode trazer mil e uma possibilidades aí para o usuário. A gente pode mostrar para ele agora que com qualquer informação é possível trabalhar. Esse é o nosso campo de atuação. Houve uma aula aqui que uma aluna me perguntou, inclusive, sobre isso. Né? Ela falou, nossa, nem sabia que tinha um curso de graduação para ser bibliotecária. Eu falei, pois é, meu anjo, tem. Tem sim, né? A gente estuda meio mundo de coisa aí para estar aqui hoje com vocês, né? Pois é, meio mundo de coisa mesmo. E eu acho, Thiago, é vontade. Eu não vejo outra palavra, não, para a gente colocar. É vontade. A gente pode tudo, quase tudo que a gente quiser. Se a gente coloca vontade ali, sabe? Como você falou aí, pegar impulso mesmo, colaborar, né, um com o outro. Olha, Tiago, surgiu uma demanda para mim de tal coisa, eu já pesquisei e eu não sei fazer essa determinada coisa, eu não tenho competência nessa determinada obra, né, ou, desculpa, nessa determinada norma. Eu não tenho muita competência na área da indexação, mas você pode aí me ajudar e tal. Isso é dentro e fora do ambiente virtual, não custa, sabe? A gente se dá as mãos mesmo e trabalhar todo mundo junto. Porque quando a gente senta e vai conversar, e você me faz alguma provocação, vai me perguntando, mas Joana, por que você se identifica mais e tal? Você está me oportunizando ali, você não está fazendo meu trabalho, você está me dando a oportunidade de me encontrar, sabe? Me identificar e ver do que eu posso atuar melhor, o que eu posso melhorar do que eu já faço, o que o meu usuário está precisando, né? E a gente se ajudando, com certeza depois no todo, vai ser maravilhoso. A gente está vendo aí, volto a dizer, as webinars, os minicursos, palestras, lives, bate-papos sobre determinar tantos assuntos dentro da área da gente, né? Alguns que a gente não lida todo dia. Muita coisa que eu já vi aí, eu não lido todos os dias, né? Até porque muita gente aí também vai trabalhar como nós, né, bibliotecários gestores, você tem outras questões a pensar, né, gerenciar a equipe, pensar no acervo e tudo, e talvez essa questão do fazer bibliotecário em alguns momentos vá se perdendo. Então agora, já que a gente está podendo, oi, vai cair, né, a conexão? Vai cair, nós vamos Vamos. sair e logar novamente, ok, pessoal? Beleza, Então, tudo bem. aguardem só questão de segundos mesmo para a gente sair e reconectar novamente, tá? Só Vamos um lá. minutinho. Tchau. Vamos lá.